O vício em medicamentos é um problema crescente que por vezes não recebe a devida atenção. Esse uso indevido e por muitas vezes abusivo pode causar dependência, manifestando a tolerância e, em sua falta, a abstinência. A tolerância é quando o corpo já se acostumou com determinada substância e é preciso uma quantidade cada vez maior. Já a abstinência, ou síndrome da abstinência, se manifesta quando a pessoa permanece certo período afastado da substância e desenvolve sintomas relacionados à sua falta, como uma tentativa do corpo para obter mais. Mas quais são as graves consequências do vício em medicamentos e o que leva a esse vício? Veja mais agora no Bendita Hora. Rede Vida Televisão, psicanalista, doutora Simoni Correia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigado você de vir falar de um assunto tão importante como esse. Eu acho muito importante vocês, profissionais da saúde, virem à televisão, falar, alertar, que isso é muito bom, muito bom. As pessoas têm que ter essas informações. Eu acho que a informação vale muito mesmo. E eu acho importantíssimo esse tipo de conscientização. Sim, exatamente. Principalmente quando a gente fala sobre a questão dos fármacos, que são os medicamentos, né? É extremamente importante a conscientização do uso dos medicamentos, porque os medicamentos, eles viciam em sua grande maioria, porque existem os medicamentos para tratamentos e outros para cura. Porém, ainda existe essa demanda grande de uma automedicação que faz com que as pessoas se acabam viciando nesses medicamentos. Essa coisa da automedicação sempre é um problema e principalmente onde a saúde é mais cara, o acesso à saúde é mais difícil, a automedicação acontece assim muito. Não é só a questão de dinheiro não, viu? Nos Estados Unidos existe um grande problema de automedicação, as pessoas se automedicam demais também, né? Aqui no Brasil, mas também lá. Né? Sim, eu falo porque assim, principalmente pós essa pandemia que tivemos, né, o índice de ansiedade, os quadros aumentaram muitos grandes, então as pessoas, qualquer indício, elas já querem automedicar, não buscam um profissional, porque existe dosagem certa e adequada para cada tipo de quadro, e às vezes nem é esse quadro, Quando que é que a gente pode falar que virou um vício, que um medicamento que eu tomava de repente virou um vício? Como que eu posso? Então, acaba sendo vicioso a medicação a partir do momento que aquela dosagem que você utilizava não faz mais sentido, não faz efeito, o seu corpo começa a não fazer mais sentido e você vai buscando mais. Ou às vezes substitui, tem muitos também que vão até os profissionais e acabam mentindo, né? Falando que tem esse certo quadro e não tem, para poder pegar as receitas. O médico, ele vai trabalhar muito com o que a pessoa fala. Exato. Tá doendo aqui, tá doendo. Eu quero. O médico não tem jeito, o dor não tem como você medir, botar um aparelho e medir se tá doendo ou não. Ele vai acreditar. Exatamente. E aí acaba se auto-beneficiando, né, dessas receitas e acaba se automedicando. Só que depois o corpo, ele vai correspondendo a esses aspectos dessas medicações de maneira, às vezes, psíquicas, às vezes também o corpo físico, causando ansiedades, náuseas, tremores. Então, assim, existem todos esses fatores. Doutora, quando a gente está de fora, a gente percebe que a pessoa está viciando. Geralmente, quem está já nesse processo de viciar, ela tem muita negação, não é? Sim, muita negação, não percebe, né? Geralmente são as pessoas que estão à sua volta, que começam a perceber algum certo desequilíbrio, mas ela não, ela sente a falta daquela substância, né? O próprio corpo e a mente começa a corresponder dessa maneira. Por isso que é importante estar buscando um profissional adequado para que se faça a dosagem ideal para essas medicações. Agora, quando a gente perceber que de repente uma pessoa está viciada e dá para quem está do lado percebe, porque ela começa a tomar muito remédio e olha, gente, a gente tem facilmente a gente tem remédio dentro de casa, que é analgésico, qualquer um tem um analgésico dentro de casa, né? Qualquer um tem de repente uma dipirona, aliás, já falei de dipirona, para parar com o negócio de dipirona, viu, gente? Mas quando começa a tomar demais, você já percebe. Qual o primeiro passo, de repente, para levar essa pessoa à conscientização e a tratar, talvez, esse vício?
Primeiro é questioná-la de maneira sutil, né? Porque se você for diretamente, vai ter uma certa dificuldade para essa aceitação que realmente existe essa questão. E buscar levá-lo num profissional, porque como ele já está viciado nessa dependência química, a partir do momento que aquela substância não faz mais efeito, ele vai buscar algo mais forte. E às vezes pode passar por outras substâncias químicas, né? Que foge dos medicamentos. Então é importante ter essa observação. Tem uma pergunta aqui para a doutora Simone, deixa eu ver. Somente os remédios de tarja preta que viciam? E aí, doutora? Não são somente esses, né? Esses são em grande maioria, mas até mesmo, como você disse, os analgésicos, eles acabam viciando, porque hoje as pessoas sentem uma dor de cabeça, uma dor muscular, vai lá e se automedicam, aí semana que vem aquele medicamento não faz mais efeito, aí buscam outro e assim vai. Mas não vai buscar realmente a causa que está fazendo aquela dor, que está trazendo aquela dor, porque pode ser até uma outra questão que está refletindo ali naquela parte do corpo, né? Então, é importante quando acaba acontecendo assim essas variáveis, buscar um profissional de acordo com o que ele está sentindo. A questão do medicamento, a gente viu, já teve relatos de pessoas famosas, sempre volta ao mesmo tema, o Michael Jackson. Michael Jackson, mas não só o Michael Jackson. Propofol, né? É, isso. Mas o outro, aquele comediante Jerry Lewis também, por causa de uma dor que crônica. Ele tem, dor crônica, ele acabou viciando também. E várias pessoas que viciaram em analgésicos, muito forte, e vai aumentando a dose. E pessoas que, de repente, quase destruíram a sua vida por causa... Aliás, o Michael Jackson destruiu a sua vida por causa de um vício em analgésico. Analgésico, né? Que é totalmente... Que a gente acha acessível, que é né? acessível e inofensível, né? Agora, é um problema sério, porque as pessoas têm acesso a esses remédios. Como que eu faço, de repente? A gente tem uma regularização da receita, aquela coisa, mas parece que não contém isso. Exatamente. A própria indústria, em alguns momentos, não são todos, né, mas acaba meio que abrindo portas para que esse acesso seja um pouco mais facilitado, né? Dependendo do tipo de medicação, não se pede receita, então tem um acesso muito mais fácil. Porém, essas mesmas pessoas que utilizam os medicamentos, elas não buscam uma qualidade de vida diferente, que é o quê? Cuidar da alimentação, se policiar um pouco mais na qualidade de vida, buscar exercícios físicos, que vai fazer com que a parte interna do seu corpo, até mesmo externa, se modifique, às vezes sem precisar o uso dos medicamentos. Como que faz para a gente, assim, eu vou falar com a Márcia, mas isso que eu quero que você ensine o pessoal de casa, é muito importante, ensine o pessoal de casa a perceber quando alguém já está ficando viciado. Ó, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, principalmente os jovens, viu? Principalmente os jovens que têm acesso a medicamento, que têm acesso e depois têm acesso a muita informação também. Cuidado mesmo, porque começa tomando um remedinho, começa tomando mais outro, de repente está um problema sério você aí com um monte de medicamento. Os medicamentos, apesar de legalizados e acessíveis, são capazes de viciar. E no Brasil, mais de 27 mil pessoas são vítimas dessa intoxicação por medicamentos. A obrigatoriedade da receita médica para a compra de determinados tipos de remédio parece não impedir. Remédios para emagrecer e antidepressivos, por exemplo, são uns dos que mais causam dependência. As substâncias que têm prescrição de uso curto a médio prazo são eficazes nessas situações. Mas o uso a médio e longo prazo sem acompanhamento médico leva à dependência e faz com que o indivíduo precise de doses cada vez maiores. Quem enfrenta a dependência de remédios precisa procurar um atendimento psiquiátrico para conseguir se libertar do vício. Por isso, nunca se automedique. O acompanhamento de um médico é importantíssimo e essencial. Muito bem. Antes de continuar, você vai tomar café? Não, eu vou tomar água mesmo. Você não vai tomar meu café? Não, você não gosta de café? Eu posso sentir o cheirinho, posso. Eu não tomo café, eu tomo chá. Sente o cheiro do café?
Nossa, que café cheiroso. Ah, não, que absurdo você sentir o cheiro do café e não tomar o café. Você não gosta de café? Adoro o cheiro, mas não tomo café. Ah, nossa senhora. Você é inconveniente, agora eu vou ficar só com a água. Então nem vou te acompanhar no café. Deixa eu te falar uma coisa. Tá falando, eu tinha falado, como que a gente tem que ter esse olhar mais cuidadoso e clínico para perceber que uma pessoa está ficando viciada? Viciada. Geralmente eles escondem, né? É difícil da gente conseguir pegar, porque eles escondem, mas aumenta-se as dosagens, eles começam a aumentar, e quando não tem esse acesso a essa medicação, porque às vezes, dependendo do tipo de medicação, precisa de uma certa receita, eles vão criar histórias para poder ir voltar ao médico, e vão também tentar criar histórias aos médicos para poder ter novamente essa medicação. E quando não se consegue, às vezes se transfere para um outro tipo de medicação, até mesmo um vício químico, né, de drogas mesmo. Agora, é importante que você falou, isso é um comportamento recorrente, esconder. Isso é importante. Exato. Começa a esconder os remédios que estão tomando, porque a própria pessoa sabe que ela está fazendo alguma coisa que não é certa. Exatamente. Então ela começa a esconder. E começa a esconder significa joga o remédio, a carteirinha sempre fora, deixa embaixo de uma gaveta, dentro de uma meia. Isso. Então, se fosse uma coisa tranquila, ela não esconderia. Exato. Como é? Seu telefone, Wilson, agora, Wilson, não é pra você. É o Chico, não. Olha lá. Como se fosse uma coisa normal, natural, ela não teria medo, né? Mas ela começa a esconder. Isso é um comportamento que deve ser notado. Exatamente. Então, assim, geralmente acaba apresentando algum certo tremor, né? Que aí vai entrando na abstinência, na dependência mesmo dessa medicação. O que é abstinência? É a falta. É a falta da substância. A falta da substância. Exato. Aí a quantidade, né? Por isso que vai buscar um pouco mais. Aí acaba sofrendo tremores, ânsias de vômito, né? Depende do tipo de medicação. Até mesmo alucinação, se for um remédio de tarja preta, alucinação, convulsões, né? É importante lembrar que a gente está trazendo, conversando aqui com a doutora Simone, é o seguinte, porque quando a gente fala de vício, a gente sempre liga a questão do vício com a cocaína, com a heroína, com o álcool, com a maconha, com aquela coisa toda. Mas a gente está falando de um vício, de alguma coisa que é muito acessível, que são os medicamentos, e que é muito perigoso, muito perigoso. É muito perigoso a questão da medicação, né? Quando tudo é em excesso não é saudável. Até mesmo uma alimentação em excesso não é saudável. Mas o uso do medicamento desenfreado, a automedicação, é muito perigoso, né? Porque as pessoas acham que um simples analgésico não é perigoso, porque está com uma dor de cabeça, ele vai tomar. Só que depois está com uma dor no ombro, acha que vai tomar aquele, aí não deu efeito, vai tomar um mais forte, e aí vai causando ciclos viciosos. E a sensação de bem-estar que, de repente, um medicamento traz, vai fazer com que essa pessoa queira mais vezes. Mas aquilo é momentâneo, né? Agora, uma coisa importante de lembrar, gente, que uma coisa que vicia muito rapidamente, cuidado, são esses descongestionantes nasal. Isso. Sorine, Rinossoro, estou falando marca mesmo, Sorine, Rinossoro, tudo isso, porque tem pessoas que passam a ter uma dependência que não conseguem dormir, não conseguem ficar sem aquilo. E a gente tem relatos aí na medicina que chegou até furar o septo, né? Septo, essa coisa que me divide uma narina da outra, furar o septo de tanto que se usa. Porque tem sódio, se eu não me engano, tem muito sódio, sal, e o sal corrói, né? Sal corrói, Exato. É isso mesmo, é cloreto de sódio. Exato, é um padrão de um comportamento vicioso. Se ele colocar água e só colocar água, vai chegar uma hora que para ele vai parar. Porque ele está mudando a substância, só que ele está acostumado, viciado naquela sensação que aquele líquido vai trazer para ele. É muito perigoso. Tem uma pergunta do pessoal aqui, ó. Giovanni Maracini Nogueira Petroni. Olha que nome bonito. Giovanni Maracini Nogueira Petroni. Quando tomo um remédio para dormir, acordo com a sensação de não ter descansado. Por que isso acontece? É verdade. Então, depende do tipo de medicação que ele está tomando, né? Seria importante ele voltar para o médico, provavelmente deve ser o psiquiatra que receitou esse tipo de medicação. Então, seria importante ele voltar para esse profissional, relatar o que está acontecendo, né? Porque, assim,
o medicamento ele vai trazer o sono, mas ele conseguiu descansar aquela mente dele? Ele está passando só no psiquiatra? Ele está passando num psicólogo, num psicanalista? De que forma ele está tratando essa falta de sono, esse descanso que não está acontecendo? Então seria interessante investigar um pouco mais a fundo esse quadro. Isso é importante isso aí, olha, investiga, porque não é só uma coisa, né? Não é só uma coisa. E outra coisa de sono também, começar a parar com esse negócio de celular de noite, que isso que não deixa a pessoa descansar. A tela também é um fator de vício, né? Uma hora antes de dormir, de ir pra cama, não tem celular, não tem nada, gente. Não adianta, você não descansa. Ficou com o celular de noite, eu tenho certeza que você não descansa, não chega naquele sono REM, nem que a vaca tussa, não chega mesmo, de jeito nenhum, né? E aí tem outro lado também, o Rodolfo está até lembrando, tem gente também que começa com tanto medo de viciar em remédio que acaba não tomando, mas aí é outro extremo também, né, doutor? Sim, é outro extremo, exatamente. Aí não toma medicamento nenhum, né? Sim, tem pessoas que são muito adeptas às questões naturais, né? Eu mesmo eu busco não tomar muito medicação. Evitar só ao máximo. Quando realmente é necessário, tá mas eu busco não tomar, né, muita medicação, procuro mais alguma coisa natural, né? E se acontecer daquela questão natural, eu tomar e não fazer efeito, aí a gente tem que buscar uma alternativa, que realmente eles estão ali para esse tipo de situação, né? As medicações, elas são eficazes, mas assim, a partir de qual momento eu vou começar a utilizar ou não utilizar total? Porque existe um risco também de não utilizar, tem as questões também das pessoas que não tomam vacinas, né? São os antivacinas. Também são negacionistas. Né? Exatamente, então assim, existe esse fator, então tem que observar o quadro e se não parar ao uso de uma coisa, de um aspecto natural, você realmente buscar um profissional para passar essa medicação, não se automedicar. A questão de tomar vacina tem, além de ser medo também, tem outra coisa que é muito comum que chama burrice. Burrice também dá um problema sério na vida da pessoa. A longo prazo, geralmente. Geralmente. Doutora Simone, eu queria agradecer, muito obrigado. Doutora Simone Corrêa, psicanalista e psicanalista, palestrante em desenvolvimento humano. E eu queria deixar o telefone, posso deixar esse Exato, telefone? eu agradeço, Posso por deixar esse favor. telefone aqui e o no Instagram. O primeiro eu vou deixar o telefone, você pode entrar em contato com ela, 0 operadora 11 954 30 5970. 954 30 5970. E no Instagram, vamos lá, no Instagram, @Moni, com Y no final, _SCS. @Moni, _SCS. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada pela partilha.